Olá, meus queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo diário. Vocês que estão inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. E vamos tratar sobre sistema trifásico de aplicação da pena. Esse é o sistema adotado no Brasil. Após a condenação, o juiz tem que valer determinados critérios para, a partir daí, encontrar a chamada pena definitiva. O primeiro ponto que o juiz tem que fazer, inclusive já foi objeto de exame de ordem, é determinar a qualificadora. Ok? Determinar se o crime é simples, determinar se o crime ele é qualificado. E eu explico por quê. A presença de uma qualificadora vai fazer com que a pena mínima e máxima em abstrato para determinado tipo penal seja alterada. Como, por exemplo, o homicídio. Nós temos no caput do artigo 121 o homicídio simples, que prevê uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. E no parágrafo 2º nós temos circunstâncias que tornam o homicídio qualificado. A pena, neste caso, passaria de 12 a 30. Então, sairia de 6 a 20, no caso do homicídio simples, e passaria a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Então, antes de começar a fixar, baseado no sistema Nelson-Gria, a pena, é importante saber o parâmetro ao qual ele tem que observar. Então, a qualificadora, ela deve ser observada, deve ser averiguada antes de começar a primeira fase de aplicação da pena. Ok? Nesta primeira fase, encontrada a pena em abstrato para aquele tipo penal ao qual o indivíduo ele foi condenado, o juiz vai se valer das circunstâncias judiciais. Tais circunstâncias estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Conduta social, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime para os familiares, para a própria vítima, o comportamento da vítima, o quanto que a vítima de alguma forma contribuiu para o delito. Essas circunstâncias judiciais podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao réu. Então vamos falar depois sobre cada uma delas. Bem, nesta primeira fase, o juiz vai partir da pena mínima em abstrato para aquele determinado tipo penal. Imaginemos que o indivíduo foi condenado por homicídio qualificado. No caso do homicídio qualificado, ele toma como parâmetro 12 anos, que é a pena mínima prevista em abstrato para aquele crime. E aí, por cada circunstância judicial desfavorável, ele vai aumentar um quantitativo. O Código Penal, ele não diz, ele não traz o quanto que o juiz deve considerar para cada circunstância judicial desfavorável. Observe, considerou as circunstâncias, ele tem que fundamentar. A decisão do magistrado, toda ela tem que ser fundamentada, dizer o porquê que ele considerou determinada circunstância. Fixou a pena base nesta primeira fase, não podendo esta ser aquém do mínimo previsto em abstrato para aquele determinado crime, nem além. Ele passaria para a segunda fase de aplicação da pena, determinando aí a chamada intermediária, pena intermediária. E o que ele vai considerar neste momento? Se há ou não a presença de agravantes e atenuantes. As agravantes e as atenuantes, todas elas, estão previstas na parte geral do Código Penal brasileiro. Está lá nos seus dispositivos, artigo 61 e seguintes do Código Penal, algumas circunstâncias que agravam a pena, desde que não qualifiquem ou constituam
próprio tipo penal. Vamos imaginar que o indivíduo ele foi condenado por homicídio qualificado e o juiz levou como circunstância qualificadora o motivo fútil. Vocês vão observar que no Código Penal, na parte geral, o motivo fútil também é agravante. Então, se ele já considerou aquele motivo fútil como qualificadora, ele não poderá considerar a mesma motivação como circunstância agravante, pois isso caracterizaria o bis in idem, que é proibido no nosso ordenamento jurídico. E o rol de circunstâncias que agravam a pena são taxativas, ou seja, o magistrado ele não pode considerar agravantes além daquelas previstas na parte geral do Código Penal, diferentemente das atenuantes, que ele pode sim considerar de acordo com o seu bem entender e desde que de forma fundamentada a presença de tais circunstâncias. Ok? Então, na segunda fase, para determinar a pena intermediária, o magistrado observa se há ou não presença de agravantes e de atenuantes. Estas estão previstas na parte geral do Código Penal. Também a lei não fixa o quanto que o juiz deve majorar por cada agravante, por cada atenuante. Faz parte da prerrogativa do magistrado, no momento da sentença, o livre convencimento, desde que seja motivado. Beleza? Tudo ok? Então, circunstâncias agravantes e atenuantes são aquelas consideradas no momento da aplicação da pena intermediária, na segunda fase de aplicação da mesma. Observe que ainda nesta fase, o juiz ele não pode ficar aquém do mínimo, nem além do máximo. Terceira e última fase. Terceira e última fase, ele vai fixar a chamada pena definitiva. Como é que ele faz isso? Ele leva em consideração as causas de aumento, as causas de diminuição. Então, diferentemente das duas primeiras fases, aqui o legislador me diz o quanto que o juiz deve aumentar. Ou pelo menos traz parâmetros para o aumento de pena. Então, nós temos causas genéricas de aumento de pena, nós temos causas específicas ou especiais de aumento de pena, da mesma forma em relação às causas de diminuição. As genéricas estão previstas na parte geral, as específicas estão previstas na parte especial e são adotadas para cada crime em espécie. Vou dar um exemplo aqui em relação ao crime de homicídio, que é o crime por excelência, para facilitar o aprendizado de vocês. O crime de homicídio prevê uma causa de diminuição no parágrafo 1º do artigo 121. Se o crime ele é praticado por relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima. Então isso seria um privilégio e incidiria uma causa de diminuição de pena. Homicídio, causa de aumento. Se o homicídio ele for praticado dolosamente, se o indivíduo tiver intenção de praticar o crime, e o crime for praticado contra a pessoa menor de 14 anos, vai incidir também uma causa de aumento de pena. Temos causas de aumento na parte geral? Temos. Concurso formal de crimes é uma causa de aumento. Temos causa de diminuição na parte geral? Temos. A tentativa. Então, vamos falar sobre cada uma dessas circunstâncias agravantes. Vamos falar sobre concurso de agravantes e atenuantes, quais os critérios a serem adotados. Então, essa foi uma breve introdução sobre fixação de pena e nós vamos tratar do restante do conteúdo nos nossos próximos encontros. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Direito sem restrição. Grande abraço e fique com Deus.